Então, continuando aí os vídeos de cirurgia, eu vou falar um pouco sobre sutura, tá? Vamos lá. Bom, a gente vai ver então sobre sutura. Eu vou falar sobre o que é a sutura, né? Os tipos de feridas. É, se do, qual suturas eu devo. Qual ferida eu devo suturar, né? Tipos de mordeduras e o que eu faço em relação a isso. A sutura ideal, técnica de sutura e tipo de sutura. Bom, a definição de sutura eu já falei no outro vídeo, né, sobre fios e agulhas. A sutura nada mais é do que a união dos tecidos. A sutura está presente no ciclo cirúrgico em relação à síntese, né? Então a síntese vai ser a parte da sutura, tá? As suturas elas podem ser do mesmo tecido ou de tecidos diferentes. Um exemplo de sutura do mesmo tecido vai ser em caso de suturas de pele, por exemplo, as suturas externas. Também a gente pode fazer com que as suturas sejam de tecidos diferentes. Então, por exemplo, uma anastomose entre uma vesícula e um intestino, a gente vai ter o tecido da vesícula e o tecido do intestino. Então, vai ser tecidos diferentes. A gente pode fazer tanto essa mescla quanto fazer do mesmo tecido. Bom, então o que é necessário para uma sutura ficar boa? Bom, a sutura tem que ser simétrica, tá? E aí uma dica, né, para a sutura ela ficar boa é começar a sutura pelo meio, porque ela vai ajudar a ficar simétrica. Então a gente começa pelo meio fazendo a sutura e vai indo para as laterais, indo para as extremidades, tá? É necessário o uso de fios e agulhas necessários. Já fiz um vídeo sobre elas, eu falei dos vários tipos de fios e agulhas que a gente tem. Usar os fios e agulhas necessários para o lugar e o tipo de ferida que a gente tiver. E também é necessário ter uma força de tensão, né, equilibrada. Não fazer muita força, também não fazer uma força, fazer quase nada de força também, né, senão é prejudicar, né. Bom, como avaliamos se é possível suturar, né, algum lugar? Bom, a gente vai ver primeiro o tamanho da ferida, tá? A gente vai ver a gravidade da ferida. Então, se a ferida for muito grave e o paciente estiver, tipo, quase morrendo, a gente não vai dar prioridade à estética. A gente vai dar prioridade a salvar a vida do paciente primeiro, tá? Além disso, a gente vai avaliar o risco de infecção, ou seja, o risco daquela ferida, né, ter infecção lá. Então, nesses casos, a gente vai fazer a lavagem da ferida, tá? Então, nos procedimentos eu vou explicar melhor, porém, a gente tem que fazer uma lavagem dessa ferida, né? E para que ela fique boa. Tá, e em caso de mordeduras? Bom, a gente tem a mordedura animal e a mordedura humana. Nos casos de mordedura, a gente não faz, tá, a questão das suturas. Algumas a gente faz, vai depender muito da questão que eu falei anteriormente, das questões das infecções, das questões do lugar, né, que teve a mordida e tudo mais. A mordedura animal, ela é mais limpa do que a mordedura humana. Mas mesmo assim, a gente vai ter que fazer uma limpeza nela, né, claro. E a gente vai ter também que fazer o uso da vacina antirrábica ou soro antirrábico, né, que são as imunoglobulinas antirrábicas. Nesse caso, a gente vai fazer isso para evitar que o paciente tenha o vírus da raiva, né? E aí a gente sabe que o vírus da raiva é muito perigoso, toda a questão que mexe com o sistema nervoso e tudo mais. Então, é muito importante a gente fazer nessa prevenção e também a gente vai acionar a vigilância sanitária, né? Claro, para informar que pode estar tendo, né, um cachorro com raiva, um cachorro, um gato, sei lá, algum animal com raiva e pode ter passado para o paciente. Além disso, a gente tem a mordedura humana, que ela é mais suja, ela vai ter muito anaeróbios e estafilococos, então a gente vai ter que usar antibióticos. Um antibiótico que a gente usa bastante é a amoxicilina, né, que uma aminopenicilina com clavulanato, que é um inibidor do um anel do um inibidor do anel beta-lactâmico, né? Então vai inibir, né, vai inibir a beta-lactamase, na verdade, perdão. A beta-lactamase, que é a enzima das bactérias que conseguem tirar, né, a questão do anel beta-lactâmico. Então, a gente usa amoxicilina e clavulanato junto, clavulanato para auxiliar aí na questão como posso dizer, do espectro da amoxicilina. Aí a gente tem o procedimento para suturar, a gente vai fazer primeiro a lavagem da ferida, né? Lavar a ferida com solução salina, com soro, né? Provavelmente dito. Fazer a asepsia do local com clorex, então a gente vai fazer a limpeza, né? Fazer a asepsia. A anestesia local,
tá? A anestesia ela pode ser feita antes da lavagem, né? Já que a lavagem vai doer muito o paciente, então a gente pode fazer anestesia local primeiro. Fiz um vídeo de anestesia falando sobre anestesia local, tá? Aí a gente vai retirar os corpos estranhos, se houver terra, se houver madeira, se houver qualquer coisa, e retirar as partes necrosadas se também houver, né? Então, a gente vai ajeitar, né? Vai tirar tudo, vai fazer a lavagem, vai fazer a asepsia, vai colocar anestesia para começar a suturar. Sobre a anestesia local, que é o terceiro procedimento ali, mas pode ser o primeiro, a gente pode usar ele antes da lavagem. A gente usa lidocaína normalmente, falei nos vídeos eu falei nos vídeos sobre a parte das anestesias, né? E a lidocaína, a gente vai usar normalmente com a seringa de insulina, que é 1 cc, a mais fininha, tá? A gente usa elas, e aí a gente viu também, eu expliquei na aula, no vídeo, né? Que a lidocaína, a gente tem a lidocaína sem vasoconstritor e a lidocaína com vasoconstritor. O vasoconstritor nada mais é do que a pressão nas questões dos vasos sanguíneos. Em caso de em caso que a gente for suturar algum algum lugar distal, alguma extremidade, a gente vai usar a lidocaína sem vasoconstritor. Por quê? Porque a gente vai evitar que ocorra aí uma falta de nutrição nesses lugares, né? Uma hipoperfusão. Então, é melhor não usar essa lidocaína com vasoconstritor. A gente usa uma lidocaína sem vasoconstritor, tá? E evitar uma estenose também, né? Falei muito sobre isso na questão da síndrome de Renault. Síndrome de Renault eu coloquei como uma doença autoimune, ela não é tão considerada uma doença autoimune assim, porém ela é uma doença que ela justamente afeta as extremidades. Então, dedos, mãos, bocas, nariz, ela afeta, né? E aí faz com que tenha uma estenose. Então, em relação a isso, é melhor usar a lidocaína sem vasoconstritor, tá? Em caso de pacientes que têm alguma lesão, sem ser na parte distal dele, a gente pode usar uma lidocaína com vasoconstritores sim, porque aí a gente vai ajudar, né, na questão da saída de sangue, né? A gente vai evitar que saia mais sangue ali naqueles vasos. Para colocar a anestesia, é importante a gente fazer a aspiração e depois colocar a, a, a lidocaína propriamente dita. Por que a gente faz isso? Para evitar que a gente esteja colocando em algum vaso. Então, se a gente puxa, aspira e vê que não sai o sangue, a gente não está no lugar de algum vaso. Então, a gente está permitido colocar a lidocaína. Porque se a gente colocar o anestésico e o anestésico entrar no vaso, ele vai afetar de uma forma sistêmica o paciente, né? E não é isso que a gente quer. E aí a gente vai colocar a lidocaína ao redor da ferida, né? Ao redor da ferida, né? Para ele não sentir. E depois a gente vai fazer o teste, né? O paciente vai apertar, vai colocar uma pinça, uma agulha, que ele não sinta, né? Essa dor. E aí a gente vê que a anestesia está funcionando corretamente, tá? Bom, quais são os tipos de sutura? Agora, falando das suturas, eu falei dos métodos, né? Dos procedimentos. Fizemos tudo isso, vamos partir para as suturas então. A gente tem 5 suturas, tá? A sutura simples separada, a sutura contínua, ou chuleio, a sutura contínua ancorada, a sutura Donati e a sutura intradérmica, tá? Eu vou falar cada uma delas, tá? Individualmente. A sutura simples separada, então, é uma sutura que a gente faz uma por uma, né? A gente vai fazendo uma, até ficar pronto, tá? Ela é boa, ela demora um pouco para ser feita, né? Ela é pouco isquemiante, mas ela é boa, ela é considerada uma sutura boa, tá? Tirar qualquer parte, né? Então, por exemplo, a gente tem alguma infecção ou alguma coisa ali, a gente quer tirar só consegue, tá? Em caso de infecção, a gente consegue tirar, né? Que nem eu falei. E é um pouco trabalhoso, é um pouco demorado, mas ela é boa. E para retirar também vai demorar um pouco, né? Já que a gente tem que tirar uma por uma, tá? Aqui a gente tem a classificação, então a gente tem a simples, que é essa que eu estou mencionando, e a contínua, que eu vou falar agora. A sutura simples ou contínua, que é essa, é parecido com a sutura simples separada, só que a gente não vai separar direto. A gente vai sem parar, 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 vai sem parar. Qual que é a boa dela? É que ela é hemostática, ou seja, ela é isquemiante, tá? Ela gasta mais fios, porque a gente vai ter que ficar dando volta, volta e volta. Ela é usada mais aqueles cirurgiões que já têm uma certa experiência, né? Já consegue fazer, etc.
E, ela é boa também, porém, ela, em casos, por exemplo, ela é mais rápida, né? Mas, por exemplo, a gente não consegue tirar ela individualmente. Então, se a gente for tirar ela, a gente tem que tirar toda ela. Por exemplo, aconteceu alguma infecção em algum lugar específico, não é que nem a sutura simples separada, que a gente só tira uma linha e já era. Não, a gente tem que tirar tudo de uma vez, tá? Bom, a sutura simples ancorada, ela é muito feia esteticamente, então a gente usa normalmente para suturas no útero, tá? E ela é hemostática. A sutura Donati é uma sutura que ela é muito isquemiante também, ela é muito hemostática e ela tem que ser muito simétrica, porque se a gente tem a entrada da agulha longe, a gente tem que tirar a agulha longe. Se a gente colocar a agulha perto, a gente tem que tirar a agulha perto. E assim vai. Tá? Essa é a sutura Donati. E ela é muito resistente. A sutura intradérmica ela é muito usada por cirurgiões plásticos, porque a gente consegue ver basicamente a sutura, como esse caso aqui. Tá? Ela é muito difícil de ser feita, tá? Ela precisa e gasta muito material e ela precisa de muito cuidado, né, para ser feita. Então, ela é mais difícil de ser feita, porém ela é boa também. A gente tem os porta-agulhas, né? Os porta-agulhas servem justamente para nos ajudar a fazer a parte da síntese, né? A parte das suturas, tá? A gente tem dois porta-agulhas, o porta-agulha de Edgar e o porta-agulha de Mathieu. Eu vou falar sobre os instrumentos, tá? Os instrumentos cirúrgicos, posteriormente, mas eu estou dando uma prévia aí dos porta-agulhas, que são usados muito nas sínteses, né? A gente vai ter a técnica para pegar a agulha, então a agulha a gente tem que pegar ela na pontinha, tá, do porta-agulha. Então a gente vai pegar o porta-agulha, vai pegar a agulha na pontinha do porta-agulha e a agulha ela vai ficar da parte do meio para trás no porta-agulhas, tá? Quando a agulha sai, a gente pode, por exemplo, a gente passa a agulha pela pele. Quando ela sai, a gente pode pegar e fazer como que pegar com ela com o porta-agulhas ou com alguma pinça. E aí, cuidados na sutura, né? Depois da sutura, então, a gente vai ter que fazer a limpeza muito bem da sutura, eu falar para o paciente fazer a limpeza dessa sutura com água e sabão, né? Que são é bom, né? Para evitar infecções. Dar dipirona ou Tilenol, que é o paracetamol, se tiver casos de dores, né? Em caso de mordeduras, eu falei, a gente vai ter que usar a vacina antirrábica ou as imunoglobulinas de raiva para evitar, né, a proliferação do vírus da raiva. Orientações gerais ao paciente. E se a sutura ficar contaminada, se o paciente, por exemplo, não fazer uma limpeza bem feita, a gente vai ter que usar antibióticos, né? Para evitar essa infecção. E quando a gente vai retirar as suturas, a gente vai depender se o fio é absorvível ou não, primeiramente. Se o fio for absorvível, a gente não faz a retirada das suturas, porque ela vai ser absorvida normalmente. Como eu falei, o catgut simples, o cromado, o DNS, o monocril, a gente, como são fios absorvíveis, a gente não precisa retirar. Se for fios inabsorvíveis, como o algodão e o nylon, a gente vai precisar retirar. A maioria dessas suturas a gente tira de 7 a 14 dias, tá? Porém, no rosto a gente tem que tomar muito mais cuidado, então a gente tira de 3 a 5 dias, tá? Couro cabeludo, tórax e extremidades, normalmente é de 7 a 14 dias que a gente tira as suturas. É isso, essas são as suturas aí em cirurgia.